Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, 8h26 da manhã, dia 30/3 de 2020. E a gente abre aqui o Coin360.com, tudo no verdinho, que alegria, que emoção, né? Mas na verdade não foi assim que aconteceu não. Se você esteve aqui no mundo, ontem você viu que o Bitcoin caiu muito, caiu feio, o negócio chegou a bater 5.800, saiu lá dos 7.000, né, semana passada, finalzinho da semana passada, 7.000, não aguentou 5.800, a galera ficou desesperada e agora tá aqui 2,77% positivo, né, verdinho, e deixando tudo aqui positivo também. Vamos falar sobre tudo isso, sobre o que aconteceu, o semanal fechou muito feio nessa semana, né, nessa semana que passou, no domingo, ontem, e a gente vai falar bastante sobre isso. Nesse momento, Bitcoin 6.290 dólares, com uma variação positiva de 2,28% nas últimas 24 horas. O volume no mercado é de 109, quase 110 bilhões de dólares, o mercado inteiro valendo 175,7 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin está aqui na casa dos 65,5%, tá? Então Bitcoin 6.290, a doletinha valendo aqui R$ 5,10, né? Então bem desvalorizado o nosso real aqui, nosso querido real. O pessoal diz que é moeda forte, né? Forte pra caramba, não para de cair o negócio e o dólar não para de subir, né? E por aí vai. Então a gente coloca aqui em Bitcoin pra gente ver o que tá subindo, o que tá caindo, e a gente vê que apesar do Bitcoin ter subido esses 2,8% nas últimas 24 horas, detalhe, são nas últimas 24 horas, no dia de hoje, né, no fechamento do candle de ontem, às 21 horas até agora, olha aqui em cima, vai estar aqui em cima, 7,64% de alta no dia de hoje. É bastante coisa, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então vamos lá, Bitcoin subiu seus 7% e tudo praticamente caiu, né? O efeito quase que contrário, não na mesma proporção. Ethereum cai 0,16%, Ripple caiu 1,17%, 1,47%, desculpa, Bitcoin Trash cai 0,33% negativo, Bitcoin SV cai um pouquinho menos de 1%, Litecoin aqui na sétima posição cai um pouquinho menos de 1%, EOS cai um pouquinho mais de 1%, BNB caindo 0,25%, e a única aqui no top 10, junto com o Bitcoin subindo, é a Tezos, que sobe 0,5% aqui. Aí você vê aqui, da 11ª até praticamente a 20ª posição, tirando aqui a Crypto.com, aqui a gente tem tudo caindo, né? Então tudo aqui 1%, 2% negativo. Esse é o panorama do criptomercado, da criptoeconomia hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de gráfico, né? Rapidinho. Antes, deixa eu dar o recado aqui do conteúdo exclusivo. Saca só, esse aqui é o nosso grupo, tá com 1.029 pessoas, olha que legal. Parabéns, pessoal, obrigado aí por estar apoiando, tá? Parabéns para nós, né? Que estamos aqui recebendo esse conteúdo, então muito obrigado. Então olha só, @exclusivobitnada, você bota aqui na lupinha do Telegram, ó, @exclusivobitnada, e você vai ter acesso aqui ao conteúdo. Eu gravei um áudio ontem, ficou tipo um audiobook, né? Ficou tipo um podcast, ficou 13 minutos. Anteontem eu gravei um outro áudio aqui, deu uns 8 minutos. Então o pessoal tá me fazendo perguntas e eu tô documentando algumas coisas, tá? E todo dia eu tô colocando alguma coisinha interessante aqui, algum insight, alguma coisa. Então chega aqui, cola aqui e obviamente sempre tem alguma coisa com humor aqui, que é o meu estilo, né? Então @exclusivobitnada, a gente tem aqui, vai passar algumas informações sobre mundo e principalmente sobre Bitcoin e alguns insights, tá? @exclusivobitnada vai ser muito bem-vindo, já são mais de 1.000 pessoas, olha que legal, bem legal, né? Olha só, Bitcoin, esse aqui é o gráfico, estamos no gráfico diário, e você vai falar assim pra mim, pô, legal, tá bonito, né? Então a gente tem a média de 21 períodos aqui, ó, média de 21 dias, lindaça, sofrendo aqui, o Bitcoin sofrendo para passar dela como uma resistência, beleza, distanciou um pouquinho, mas tá bem tranquilo, né? Nada do que já não tenha acontecido antes, né? Beleza, show de bola. Só que ontem o dia foi feio, os últimos 3 dias, olha só, se a gente for parar pra ver, a gente chegou aqui, bateu os 7.000 dólares no dia 25 de março, recuou, no dia seguinte, dia 26, ficou na mesma, e logo depois, ó, dia 27, 28 e 29 foram 3 dias de bastante queda. Então nesses 3 dias, se a gente colocar do topão aqui, ó, ué, meu fone tá... Ah, tá, meu microfone tá show, beleza. Show de bola, achei que tava zoado aqui. Então olha só, se a gente colocar aqui, ó, do dia 27 de março até o que caiu ontem foram 14,4%, né? 14,5% praticamente. É bastante coisa. Ó, o Bitcoin subindo, olha lá, ó o pump aqui, ó. Eita lasqueira.
A hora que eu comecei o vídeo tava 6.300, já tá 6.355, beleza. Então olha só, então a gente cai esses 14%, e aí, todo mundo já desesperado, porque o Bitcoin vai cair, porque não sei o que lá. E aí o bichão abre hoje, ó, 6.380. E o bichão abre hoje subindo, querendo voltar aqui a média de 21 períodos, é pelo menos o que parece agora. Então, olha só, ele cai 14% aqui, quase 15% aqui em 3 dias. Ontem, vamos medir aqui só pra gente não ficar na dúvida. Ontem foram 6,7%, quase 7% de queda, e hoje ele recupera tudo isso e mais um pouco. São quase, ó, nesse momento são 10% de alta. Obviamente o dia ainda não acabou, ele vai até as 21 horas, né? Ele fecha isso aqui, ele fecha essa vela aqui, ó, às 21 horas, tá? Horário de Brasília, então muita coisa pode acontecer, inclusive pode ter queda aqui, muita coisa pode acontecer. E aí o que me deixa preocupado, o que me deixou preocupado foi nesse fechamento do semanal, porque assim, se a gente olhar no diário, beleza, ele caiu aqui esses 15%, hoje tá recuperando, tá bonito, já tá em 6.417, hein? Estamos pegando aqui ao vivo esse pump muito louco aqui. Esse pump pega trouxa aqui do Bitcoin. Então olha só, 6.410, né? Se a gente for colocar no semanal, então agora estamos em gráfico semanal. E esse gráfico aqui de agora tá lindo, né? Mas a gente tem que ignorar porque acabou de abrir a vela, né? Então abriu às 21 horas, horário de Brasília de ontem, de domingo. Então essa vela só fecha às 21 horas, né? É 20h59 e 59 segundos de domingo, do próximo domingo. Então a gente tem praticamente aí 7 dias, 6 dias e meio para acontecer muita coisa. Então isso aqui é legal, importante, show, tá subindo, mas nada que a gente tenha que se animar no semanal, tá? O que me preocupa aqui, então vamos dar uma ignoradinha aqui, deixa eu fazer um rabisco aqui para você ignorar isso aqui pelo menos por enquanto, tá? O que me preocupou no semanal agora foram essas últimas 2 semanas, olha só. Essas últimas 2 semanas aqui me preocupou um pouco. Por quê? Porque a gente tem claramente uma força de compra que bateu em 7 mil dólares e foi rejeitada, foi duplamente rejeitada. Tanto na semana de 16 de março quanto na semana de 23 de março, tá? Agora, a gente tem que levar em consideração o candle anterior também, que é esse vermelhaço aqui, né? O que aconteceu com esse vermelhaço? Houve uma força de venda tão grande, tão absurda, que jogou o preço para baixo, chegou aqui 3.840, 3.800 e qualquer coisa, né? E aí acabou fechando a semana em 5.300, abriu na semana seguinte 5.300, fechou em 5.800, apesar de uma volatilidade gigantesca, né? Apesar de uma subida bem gigantesca. E na semana seguinte também a gente tentou esses 7 mil. Então isso aqui me preocupa um pouquinho, porque se você pegar, esquece qual que é a figura. Esquece, o pessoal gosta de falar, meu Deus, que figura é essa? Isso aqui é um não sei o que, é um candle de reversão, é um candle não sei o que, esquece. Se a gente dividir esse candle aqui em 2, ou em 3, ou em 10, em algum momento você vai ter um candle forte, uma vela forte de compra, e no momento seguinte uma vela forte de venda, tá? Então isso aqui, o que mostra pra gente que foi uma rejeição de preço, que bateu nos 7 mil dólares, e a galera falou 7 mil nem a pau, e torou pra baixo, né? E aí na semana seguinte aconteceu a mesma coisa, o preço foi subindo, pumba, 7 mil dólares. Em algum momento, que eu não sei te dizer qual, a força de venda deu-lhe uma machadada para baixo e arrebentou a cabeça de todo mundo. E aí volta tudo aqui para os 5.800. Então se você for parar para ver, apesar dessa volatilidade monstrona, a gente tem aberturas e fechamentos aqui por volta de 5.300 a 6 mil dólares. Vamos falar 5.800, tá? Essa semana aqui tá abrindo diferente. Então hoje tá subindo bastante e tal, mas tem que esperar o dia acabar, tem que esperar os próximos dias, já caiu bastante, ó. Não, tá 6.390, então 6.400 por enquanto. Então, isso aqui que me preocupa. Essas 2 semanas me preocupam, tá? Então, isso aqui abrir bonito, né? Essa semana abrir bonito, tá show de bola. Mas mostrava pra mim uma quedinha. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, tá? Deixa eu voltar aqui pro diário, que a gente vai ver um diário bem bonito, né? Então a gente está novamente muito próximo aqui, vamos ver quantos porcentinho falta para essa média de 21. A gente está quase 3% abaixo da média de 21 períodos, então é possível que o Bitcoin venha testar isso aqui, tá? A não ser que, sei lá, tenha um dump muito louco, mas é possível que nas próximas horas ou dias o Bitcoin teste novamente essa média de 21 períodos, e é importante, a gente sabe que essa média está exercendo uma resistência aqui, ó. Está exercendo uma resistência desde aqui do dia 20 de março, então já fazem aí praticamente 10 dias. Vamos ver o que acontece nas próximas horas, nos próximos dias. Deixa eu comentar 2 notícias aqui.
Binance anuncia a retirada dos tokens alavancados de sua plataforma. Então, os Bull BTC, os Bear BTC, que são os tokens da FTX. Segundo a Binance, isso aqui não me convenceu nem um pouco. Eles diziam o seguinte, aspas aqui para o CZ. Por que eles estão tirando isso aqui? Porque eles, aspas, eles acham que, aspas, muitos usuários não entendem. Então, segundo eles, os usuários não entenderam o que é o Bull BTC, o Bear BTC, e é bem simples de entender, né? E essa desculpa não colou para mim. Por quê? Porque eles estão operando derivativo, eles estão operando futuro, eles estão operando margem, e aí você deposita numa conta spot, manda para uma conta margem. As pessoas entenderam isso, não entenderam o token alavancado? Não sei. Me parece mais profundo do que é. Enfim, não importa. O que importa é você, usuário da Binance, ou usuário dos tokens FTX. Então, Bull BTC, Bear BTC, eu não sei quais exatamente tem na Binance, tá? Mas eles têm o ETH, como é que é? Bull ETH, Bear ETH, não sei o que. Então, eles têm os tokens alavancados. O que são esses tokens? Eles são alavancados 3 vezes. Então, quando você compra um token, por exemplo, Bull BTC, se o Bitcoin subir, você está como se você estivesse fazendo uma operação alavancada, tá? Então é mais ou menos isso. Se eu não estou falando alguma besteira, se eu estou falando alguma besteira, alguém me corrige aqui embaixo. Falou nos comentários. Então, mais ou menos isso. Se você é usuário da Binance ou tem os tokens FTX, fique ligado que a Binance vai delistar. Falou? Outra coisa, isso aqui é bem interessante, a gente já vinha falando algumas vezes. Inclusive, eu rebati o Samidana, né, e ele me respondeu e ficou quieto, né? Ele respondeu só o que ele quis, o que eu peguei no calo ele não quis. Sobre o Bitcoin ser uma moeda corrente na Venezuela, né? Então as pessoas estão comprando comida na Venezuela, elas estão comprando remédios na Venezuela. Então olha só, pesquisa, 2 pontos. Essa matéria anterior foi do BitNotícias e essa agora também, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo, fiquem tranquilos. Bitcoin não é usado como reserva de valor na Venezuela. Então, olha só, um pesquisador aqui, Matt Alborg, não é o Alborguete, é Matt Alborg. Ele realizou uma pesquisa e, contrário do que muita gente pensava, a Venezuela não tem usado o Bitcoin como ativo de reserva, tá? Então, as pessoas não estão usando como reserva de valor, mas como moeda de ponte entre a sua moeda local, que é o Bolívar, que tem inflação. Eu já mostrei isso num vídeo top 5 altcoins de 2020, né? Eu mostro a inflação da Venezuela absurda, né? E eles estão fazendo essa ponte entre o Bolívar e outras moedas mais estáveis, como o dólar e o yuan, mas principalmente o dólar, né? Então, basicamente, o que a pesquisa está dizendo aqui para mim é o seguinte: os venezuelanos estão se dolarizando. E qual que é o meio que eles usam para se dolarizar? É o Bitcoin. Porque o Bitcoin, você pode comprar ele em bolívar, você pode comprar em pesos uruguaios, você pode comprar em pesos mexicanos, pode comprar em real, pode comprar, sei lá, na moeda, em euro. O índice dele de preços é em dólar. Então, quando você tem Bitcoin, muito entre aspas aqui, você tem uma valorização ou desvalorização em dólar. Principalmente a gente aqui no Brasil, né? Se a gente for pegar os últimos... sei lá, os últimos 6 meses, vamos falar os últimos 6 meses, onde o dólar aumentou bastante, os últimos 8 meses, onde o dólar subiu bastante, né? Os últimos 5 principalmente. Quem estava em Bitcoin, comprado em real, teve valorização tanto em Bitcoin, é que agora os últimos dias caiu, esse último mês caiu bastante, beleza. Mas teve valorização tanto na alta do Bitcoin quanto na alta do dólar. Por quê? Porque você comprou, vamos supor, um Bitcoin estava $1.000 e você pagou R$4.000, né? Agora, o mesmo Bitcoin, vamos falar que ele estava os mesmos $1.000, só que agora, os R$4.000 que você pagou, como o dólar já está 5 e pouco, já são R$5.000, né? Então você valorizou em Bitcoin e em dólar, e é o que está acontecendo com o Bitcoin. Óbvio que nos últimos dias, aqui, as últimas semanas, aqui a gente teve uma queda monstra por conta do Covid, por conta dessa crise toda mundial e tudo mais, né? Então é óbvio que não dá para você botar na balança, você não pode culpar o Bitcoin ou a volatilidade do Bitcoin simplesmente porque ele caiu. Isso tudo porque o mundo inteiro caiu, né? Então ele é só mais um ativo que caiu junto na crise. Mas enfim, quem está em Bitcoin comprado em real, ou no caso aqui em Bolívar, está se protegendo de uma inflação. No caso aqui da Venezuela, está se protegendo de uma inflação mega, monstra, né? Quem viveu aqui na época do Collor, da hiperinflação, vai lembrar, né? Teve taxação de mercado de preço, né? Então chegava o preço no mercado, o mercado não podia mexer no preço e tal. Então foi um negócio sinistro que aconteceu no Brasil e está acontecendo na Venezuela há pelo menos aí uns 4 anos aí. Então o que o pessoal tem? Bom, eu tenho minha casa, eu tenho carro, eu não posso comprar hoje um pacote de arroz e vamos supor custar R$1 e no dia seguinte custa 2 e no outro dia custa 4. Eu não tenho condição disso.
Porque eu ganho a mesma coisa, não pode as coisas ficarem duplicando, triplicando, quintuplicando o preço. Então o que eu faço? Eu fico em Bitcoin. Mas Felipe, Bitcoin, o negócio acabou de cair 50% num dia, aí no outro dia subiu 40%. A pessoa prefere isso do que ter o dinheiro ceifado pela inflação dia após dia, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, o Bitcoin não é dinheiro porque ele não exerce a função de moeda, não, é pau no seu cu. Esses caras aqui estão provando que o dinheiro estatal lima o dinheiro do povo e o Bitcoin vem como solução mesmo com essa volatilidade absurda. Mesmo caindo 50% num dia, subindo 40% no outro, caindo 14% em 3 dias e subindo 7% aqui em um dia só. Falou? É mais ou menos por aí. Pessoal, eu queria deixar um recado para vocês, que eu comentei ontem no Instagram, né? Porque eu fiz uma pesquisa, eu perguntei pro pessoal alguma coisa no seguinte sentido. O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Se vocês estão estudando, estão no home office, estão se adaptando. E alguém respondeu alguma coisa do tipo assim, eu tô estudando, tô trabalhando, tipo, em casa, tô me especializando e tal. E aí eu fiz uma resposta que de vez em quando eu respondo aqui no Bitnada. Obviamente o nosso canal aqui não tem foco de empreendedorismo, não tem foco de mindset, não tem porra nenhuma disso aqui. A gente fala sobre Bitcoin, só que obviamente eu falo sobre algumas coisas correlacionadas. E por que eu tô falando isso? Porque nesse momento que o Brasil e o mundo vão enfrentar uma crise, e eu já falo isso, eu já dou algumas pinceladas disso em algumas vezes, eu sempre falo isso para as pessoas, e eu aprendi isso na marra, tá? Eu já contei minha história aqui para vocês, eu já tive 8 lojas, 120 funcionários registrados, eu já tive um patrimônio bem legal, eu já tive um giro bem legal no comércio, né? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, você precisa se reinventar. E quando eu digo se reinventar, eu não estou falando só de um empresário, de um cara que tem uma loja, é todo mundo, é do bancário ao lixeiro. A gente precisa se reinventar. Por quê? E eu digo isso, eu reforço isso, porque estamos num momento de possivelmente crise, né? Muito já se fala que já estamos numa crise, tanto no Brasil quanto no mundo. Você precisa se reinventar, tá? Se o seu trabalho pode ser feito por uma outra pessoa, olha na tua mesa de trabalho, tem alguém do teu lado esquerdo, alguém do teu lado direito. Essa pessoa faz a mesma coisa que você. Se essa pessoa tiver, na hora de ter uma vaga só, você e ela ter apenas uma vaga, se essa pessoa cobrar mais barato que você, ela vai ganhar um emprego na hora da crise. Então você precisa ser melhor do que essa pessoa, tá? Então é isso que eu falo para as pessoas. Você precisa se reinventar, você precisa ter alguma coisa que te diferencie. Você precisa fazer mais do que o cara do seu lado. E quando eu digo fazer mais, eu tô falando com integridade, com hombridade, tá? Você não precisa passar a perna em ninguém, você não precisa machucar ninguém. É com integridade, é do jeito certo, sem jeitinho, sem esqueminha, tá? Você precisa ser uma pessoa diferente, você precisa fazer o que o seu amigo, o seu colega de trabalho não faz. Por quê? Porque ou você pode ser substituído por uma pessoa que faça a mesma coisa, ou às vezes até melhor, de forma mais barata, ou você pode ser substituído por uma máquina. Eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? No começo dos sinais aqui do Bitnada, a gente tinha uma turma de 6 a 8 pessoas passando trade. E a gente ficava fazendo trade. Até que uma hora, eu peguei um cara que automatizou o que eu queria e peguei um cara muito mais foda que criaria essa forma de automatização, que é o francês e o Henrique. E aí o que acontece? Eu tinha de 6 a 8 pessoas fazendo trade, fazendo uma loucura, e hoje eu tenho simplesmente 2 pessoas. Um cara que programa e o outro que analisa o mercado. E a gente jogou 5 pessoas embora. E melhorou demais o nosso sistema. Por quê? Porque agora, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente tem 2 tipos de trade, né? O discricionário e o sistemático, né? A gente passou a ser do jeito que eu gosto, que é o sistemático. A gente tem um sistema e esse trade funciona dessa forma e acabou. Independente tá sol, tá chuva, eu acho que o Bitcoin tá feio, eu acho que o Bitcoin tá bonito, a China baniu a mineração, não importa. Sistemático, né? E não mais operando como descritivo, né? Enfim, isso é outro papo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você, não importa se você é lixeiro, se você é advogado, se você é empresário, não importa a sua profissão. Você precisa se reinventar. Essa é a dica que eu dou e essa é a dica que eu descobri, esse insight eu tive quando eu tive quebrando a primeira vez. Eu tinha tipo 20 anos de idade, eu tinha acabado de abrir minha empresa e eu tava atolado, eu tava com dívida até aqui. Eu descobri que eu precisei me reinventar, eu precisei sair do meu pedestal, da minha zona de conforto e me reinventar. E aí novamente em 2014, 2015, ali entre 2015 e 2016, eu precisei me reinventar novamente, né?
E assim, você tem duas opções. Ou você chora na cama e culpa a crise, culpa o governo, culpa o Covid, culpa a mineração, você vai culpar alguém. Ou você vai entender como fazer melhor e virar esse jogo, tá? E eu tô falando isso e eu sei que vai ter 2.000, sei lá, 3.000 pessoas que vão assistir esse vídeo e muita gente tá na zona de conforto. E eu vou falar uma coisa pra você. A zona de conforto é a coisa mais perigosa que pode acontecer, seja no teu negócio, seja no teu emprego, seja no teu casamento, seja na tua família. É a pior coisa que pode acontecer. Então, diquinha de amigo, se reinvente. Seja no trabalho, seja na tua empresa, seja onde for, tá certo? E olha que eu não gosto desse papo empresarial, esse empreendedorismo de palco, né? Vocês já viram empreendedorismo de palco? Empreendedorismo de palco é o cara que vai dar palestra de terno falando sobre empreendedorismo e como a vida das pessoas se transforma e o cara não sabe nem o que é um CNPJ, nunca abriu um CNPJ. O cara não sabe o que é chegar, por exemplo, numa época de crise e chegar num banco e pedir empréstimo para pagar o outro banco. Não, mas isso não pode, assim você não pode, não é assim a teoria, não importa a teoria. O que importa é que chega o dia de pagar um imposto e você não tem dinheiro. Chega o dia de pagar o aluguel da tua loja, você não tem dinheiro. Chega o dia de pagar o funcionário e você sabe que se esse cara não receber, ele não come. E você tem metade do dinheiro, como é que você faz? Você se fode, você rebola. Isso é empreender, isso é ser empresário. Isso é ser empresário. É da onde você não tem nada, você não tem porra nenhuma, você tira leite de pedra, é o que minha mãe sempre me falou. Empresário tira leite de pedra. Óbvio, a gente está acostumado a ver empresários, donos de banqueiros, né, aquela coisa maravilhosa. Mas o empresário mesmo, raiz, que é a gente, que não tem apoio de governo, não tem apoio de banco. Pelo contrário, quando vem o governo, quando vem o banco é para jogar água para você se afogar, né? Quando chega nesse estágio, filho, é complicado. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.